Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Vamos dar início ao nosso culto e eu queria nesse momento orar com você. Baixe sua cabeça e vamos orar comigo. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse final de tarde, por esse início de noite. Queremos te entregar este culto, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser cantado, seja para o louvor do seu nome. Te agradeço, Deus, pelo privilégio que nós temos de pregar o Evangelho e de adorar o Senhor livremente. Deus, o que eu te peço, agradeço e oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.
Irmãos, agora nós iremos proceder os nossos avisos, fique atento. Nós estamos encerrando o mês de maio, temos ainda mais uma semana, mas já no finalzinho do mês da família, e eu quero desafiar os irmãos, continuar desafiando os irmãos a orar todos os dias pelas famílias da nossa igreja, conforme o nosso calendário, conforme a nossa agenda, que você também possa refletir durante esse mês sobre a importância da família, a importância da união, porque sem família nós não temos uma sociedade forte. Eu queria também conclamar os irmãos a orar pelos enfermos. Nós temos muitos irmãos que estão acamados e eu queria desafiar você a orar todos os dias, interceder por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão enfermos em casa, por essa contaminação, que ela diminua a curva de contaminação o quanto antes. Porque nós cremos no Jeová Rafá, no Deus que cura, e é com as nossas orações, com a nossa intercessão, que iremos avançar. E o nosso último aviso, irmãos, é sobre as nossas cestas básicas. Graças a Deus o Senhor tem suprido todas as necessidades da nossa igreja. Eu queria que você continuasse firme e fiel nas suas ofertas, nas suas contribuições, para que a gente continue alcançando mais famílias, mais igrejas. E aqueles irmãos que estão com algum tipo de dificuldade, que necessitem, por favor, entre em contato comigo ou com Jane, minha esposa, para que a gente possa fazer um planejamento e possa atender a todas as famílias da nossa igreja. Deus abençoe vocês. Vamos continuar louvando ao Senhor.
Queridos, vamos dar início à nossa mensagem. O tema da mensagem de hoje é: o desânimo te pegou? Estamos entrando no terceiro mês desse período de pandemia. E muitos de nós não têm visto perspectivas de retorno a curto prazo. Isso é verdade. Nenhum especialista no mundo consegue ousar dizer quando as coisas vão voltar ao normal. Até porque nós não teremos um antigo normal. Há 2 semanas atrás falamos sobre o novo normal. E eu queria seguir nessa linha hoje, mas pensando com os irmãos, baseado aqui nas escrituras sagradas, de como nós devemos vencer esses desafios. 60 dias em casa não é brincadeira, mas talvez você tenha que ficar um pouco mais. Então você precisa preparar o seu coração, você precisa preparar o seu espírito para continuar enfrentando e vencer a cada dia o seu mal. Com isso eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Reis, aos Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19. E você pode acompanhar com o texto que está aparecendo ao lado da tela e leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse:
levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou mais uma vez e o tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida, e te pedimos agora, ó Senhor, que o Senhor possa nos desafiar, que o Teu Espírito Santo faça com que essa mensagem entre no meu coração e suba para a minha mente, e que mude o meu estado de desânimo, e que eu possa olhar para frente e perceber dias melhores. Senhor, fala conosco nessa noite, Deus. Transforma, Deus, o meu caráter, transforma, Deus, as minhas perspectivas. Deus, é o que eu te peço, agradeço e oro, em nome, pelo amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é um texto bastante conhecido. É a história de Elias, do profeta Elias, em que após uma grande vitória, onde ele derrota os profetas de Baal e os desafia, oferecendo ali holocaustos. E Elias faz um grande desafio aos profetas, dizendo assim: olha, coloque holocaustos aí e peça aos seus deuses para que mande fogo do céu e consuma o holocausto. E a narrativa diz que eles fizeram isso durante um dia inteiro e não conseguiram. Elias ainda zombava deles. E quando foi a vez de Elias, Elias ainda disse: não, pode jogar água, pode colocar bastante água aí. E ele orou, e Deus mandou fogo do céu e consumiu os holocaustos, e os profetas de Baal foram envergonhados. Acontece em que, depois dessa narrativa, Jezabel, que é quem liderava estes profetas, eles foram mortos à espada por Elias. Jezabel tenta se vingar de Elias, e Elias sabe disso. E Elias ali teme e foge. Ele pensa consigo mesmo: essa mulher vai me matar. Acabaram os meus dias, eu não tenho mais o que fazer. E Elias, então, caminhando no deserto, assenta-se debaixo de uma árvore e pede a Deus que lhe tire a vida. Então, segue-se essa narrativa que nós acabamos de ler aqui. Nós sabemos que Elias, naquele momento, ele passa, queridos, por um processo de depressão. Não talvez a depressão em que nós vivemos hoje, não com os mesmos motivos, mas claramente a gente percebe na postura de Elias o processo de alguém que tem uma ideação de morte. Essa ideação de morte, de querer morrer, é um dos traços da depressão. E o Senhor aparece a Elias através de um anjo e o desafia a sair daquele estado em que Elias se encontra. Nós vemos essas narrativas, queridos, em vários outros textos. No texto em que conta a narrativa de Davi, nós vemos Davi ali depois que a criança gerada por Betseba morre. Davi entra num processo depressivo também muito grande. E depois que ele sai daquela depressão, depois que a criança morre, Davi retoma as suas atividades. E é interessante que ele escreve um dos salmos, nesse período, que é o Salmo 4. No verso 1 desse salmo ele diz assim: na angústia tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, queridos, se nem Elias e se nem Davi passaram por processos como esse, não vai ser eu nem você que não vai passar. Vai bater o desânimo, sim. Vai bater um certo angústia, um certo desespero, sim. Porque nós somos humanos assim como os heróis da fé também foram.
Mas assim como eles passaram por esse processo e saíram deles, eu quero desafiar você nessa noite, que está em casa, que está angustiado, que está com processos de ansiedade, falta de ar, angústia, sem conseguir dormir, com ideias meio nefastas na mente. Eu quero dizer a você que Deus pode lhe curar disso tudo. Dê um amém aí do outro lado e peça a Deus que tire de você esse sentimento. E essa narrativa aqui, ela nos dá algumas pistas, nos dá algumas indicações de como Deus tratou com Elias e como Ele pode tratar a mim e a você nessa noite. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Assim que Elias vai para debaixo do zimbro e diz a Deus: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando Elias olha para Deus de si e diz assim: não tem mais jeito para mim, acabou tudo, não tem mais o que fazer, um anjo do Senhor aparece para ele. E a primeira coisa que acontece quando o anjo aparece do Senhor, a primeira coisa que ele diz é: levanta-te e come. Ora, pastor, todos os dias eu levanto, todos os dias eu faço as minhas refeições. Mas, queridos, talvez você esteja esquecendo do principal alimento, da principal comida. Minha pergunta para você nessa noite: como anda a sua disciplina de oração e de meditação na palavra? Você tem se alimentado com a palavra de Deus? Você tem se alimentado durante a semana através das pregações, através dos louvores? Você tem participado dominicalmente dos nossos cultos, pela manhã nos cultos da sede e à noite aqui na nossa igreja? Como é que anda esse alimento seu? Como é que anda o seu ânimo em fazer as coisas do dia a dia? Você está pelos cantos murmurando, deitado? Eu quero dizer a você nessa noite: levanta e come. A segunda coisa que o anjo diz é que ele repete por mais 2 vezes, pede para que Elias coma, depois pede para que Elias se deita, ele pede para que Elias coma novamente, e agora ele dá um propósito a Elias. E ele diz aí no verso 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Então não basta, queridos, você se alimentar. Não basta você acordar de manhã, fazer sua devocional, orar, ter o seu período de leitura bíblica e continuar deitado, continuar sem fazer nada. Talvez você vai me dizer: pastor, eu sou uma das pessoas que tem comorbidade e eu não posso sair de casa. Perfeito, continue em casa. Mas o fato de você estar em casa não lhe exime de ajudar o próximo, queridos. Lembra a mensagem da semana passada que eu falei? Nós precisamos ser a resposta desse mundo. A igreja precisa ser a resposta desse mundo. Você tem um propósito, você não está aqui por acaso. Deus não te colocou aqui por acaso. Você tem 2 propósitos muito bem definidos. O primeiro é a glória de Deus, é glorificar o nome do Senhor. E o segundo é amar e servir as pessoas. Deus deu um propósito para Elias aqui nesse texto. Disse: Elias, você tem um caminho muito longo. E Elias come pela segunda vez, e Elias anda durante 40 dias. E Elias chega na região ali de Judá e unge o rei e unge também o profeta. Então, Deus dá um propósito para Elias, dá um exercício longo para Elias. Caminhar 40 dias não deve ser brincadeira. Ele deve ter se esforçado bastante. Mas ele cumpriu o seu propósito. E ele foi vitorioso. Se a gente continuar lendo a narrativa, a gente vai ver, nós iremos ver
o quanto o povo de Israel avançou. E Elias deixa um sucessor que fez obras até maiores do que ele, que foi o próprio Eliseu. Já pensou se Elias não obedece à voz de Deus? Talvez essas narrativas não tivessem chegado até nós. Talvez os propósitos do Senhor para a nossa vida. Esse texto foi escrito há mais de 3.000 anos e hoje ainda ele nos inspira, hoje ele ainda é referência para nós. Então, queridos, eu queria deixar aqui 3 pontos para você, 3 dicas, para que você saia desse estado de desânimo em que você se encontra. Talvez você ainda não esteja nesse estágio, mas talvez você vai chegar. Nós não temos perspectiva de voltar aos cultos da maneira como estava. Nós não temos perspectiva de voltar às aulas, nem ao trabalho. Não temos. Ninguém sabe. Então pode ser que você ainda esteja com a mente boa hoje. Mas e daqui a 1 mês? E daqui a 2 meses? E daqui a 15 dias? Quando você começar a entrar nesse estágio, lembre-se dessa mensagem. Lembre-se desse texto. Lembre-se do que Deus fez na vida de Elias. E pode fazer na sua vida hoje. E também pode fazer amanhã. Então eu queria deixar aqui 3 pontos, 3 chaves, para que você possa sair desse estágio. O primeiro deles é que Deus nos dá o ânimo. É natural, queridos, que em períodos de crise como nós estamos vivendo, que a gente caia no desânimo. É natural que nesses períodos em que faltam as coisas, você entre num processo de desânimo. Então, ore ao Senhor, busque no Senhor o ânimo, busque o maná que vem do céu, para que você possa se reanimar. A segunda coisa é que Deus dá o propósito. O anjo diz a Elias, a caminhada será muito longa. A gente não está aqui, queridos, para uma corrida de 100 metros. Estamos aqui numa maratona de 42 quilômetros. Existe um caminho pela frente. Existem muitos desafios que teremos que vencê-los um a um, dia após dia. Então, ore ao Senhor e pergunte a Ele, Deus, qual é o meu propósito aqui? O meu propósito é servir os meus pais, o meu propósito é servir a comunidade, meu propósito é fazer discípulos, é ensinar as pessoas, meu propósito é pastorear e cuidar das pessoas. Qual é o meu propósito? E por último, queridos, Deus dá a vitória. Deus dá a vitória. Depois de ele caminhar 40 dias, ele unge Jeú como rei de Israel. Ele unge Eliseu como profeta. E a palavra diz que ali também existiram 7.000 homens que não se dobraram a Baal. No tempo de Deus, no tempo certo, ele vai te dar a vitória. Então não desanime. Coloque-se na brecha. Coloque-se diante do Senhor. E a vitória virá em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. E eu queria que você orasse comigo. Eu vou orar por você, de onde você estiver assistindo esse culto, seja do seu celular, da sua TV, aqui no Brasil, fora. Vou pedir para que o Espírito Santo de Deus lhe visite nesse momento. E lhe dê esse ânimo. E faça com que você levante e decida viver e servir. Baixe sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra lida. Deus, quão difícil, Senhor, é viver num estado de ânimo quando tudo ao nosso redor não nos ajuda. Quando nos falta o emprego, quando nos falta o alimento, quando nos falta a saúde, Senhor. Mas, Senhor, nós entendemos e nós cremos que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o Deus de Israel. O Senhor cuidou do povo de Israel quando mais ele precisava. E o Senhor cuida de nós até hoje. Então, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor
não desiste de nós. Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do doce Espírito sejam com o teu povo aqui na terra. E que essa semana seja uma semana de renovo para a glória do teu nome. Deus, é o que eu te peço, agradeço e oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, que Deus te abençoe.